Oi, turma! Nossa aula é de geografia. Nós vamos começar a fazer a leitura dos slides para a gente poder ir para a nossa página da atividade. Então, vocês podem fazer a leitura do livro de vocês, acompanhar, né, a leitura do livro da página 48. Nós vamos fazer a leitura. Diferentes maneiras de produzir no campo. Muitos produtos que consumimos em nosso dia a dia são provenientes das atividades do campo. Alguns deles são consumidos em estado natural, outros são beneficiados, já outros são industrializados. Esses produtos também têm origens diferentes de acordo com o modo de trabalhar a terra nas propriedades rurais. Nas pequenas propriedades, geralmente trabalham as pessoas da família de agricultores e, quando necessário, alguns empregados são contratados. Boa parte da produção dessas propriedades é direcionada para o comércio local, né? Então, nós vimos que há diferentes formas de consumirmos alguns desses produtos, né? Então, muitos produtos, né, que nós consumimos no nosso dia a dia é proveniente de atividade, vem da atividade, de atividades do campo. Alguns são de forma natural, né, in natura, outros são beneficiados e alguns já são industrializados. Então, nós podemos observar. Há também a forma diferente de se produzir. Né? Nas pequenas propriedades, é chamada agricultura familiar, então é mais quem trabalha a família e, em ocasiões, contrata-se alguns empregados e os produtos eles são direcionados para o comércio local. Já as grandes propriedades, normalmente, nas grandes propriedades, né, já com mais recursos, com máquinas, né, com outros recursos, né, com mais empregados, com mais mão de obra, né? Então, a gente pode estar observando que a produção ela é direcionada principalmente ao abastecimento das indústrias, né? Então, se plantam muito, né? Se produz muito mais para o abastecimento de indústrias. Diferente, né? A diferença da agricultura familiar nas pequenas propriedades, que o direcionamento da produção é mais para o comércio local. Então, vamos fazer a leitura. Nas grandes propriedades são empregados diversos tipos de máquina e outros recursos que diminuem a necessidade de mão de obra. Em algumas delas, são contratados empregados temporários que trabalham apenas na época do plantio ou da colheita. A produção é direcionada principalmente ao abastecimento de indústria e ao comércio, inclusive com outros países, né? Então, é muito voltado também para a exportação, né? Então, quando fala em comércio com outro país, quando a gente vende, né? Quando o Brasil, nosso país, vende para outro país, essa é chamado de exportação. E quando o Brasil compra de fora, compra de outro país, é chamado de importação, né? Então, nesse caso das grandes propriedades, é direcionada à indústria e ao comércio com outros países também, né? Inclusive com outros países, ao grande comércio e também à exportação. Aqui nós temos, ó, nas grandes propriedades, em geral, a produção agrícola envolve o uso de tecnologia avançada, como máquinas e técnicas modernas. Predomina a monocultura, ou seja, é cultivado um único tipo de produto ou extensas áreas são usadas para a pecuária. Então, nessa questão da monocultura é nesse sentido, né? Então, é usado muito uma extensa área plantada só um tipo de cultura, né? Aí nós vimos aqui só colheita de soja no município de Formoso do Rio Preto, Bahia, né? Então, em 2017. Vamos continuar nossas atividades. A importância das atividades do espaço rural. Então, vamos observar, aqui vai falar da importância. As atividades realizadas no espaço rural, como agricultura, pecuária e extrativismo, são importantes para a economia dos municípios por diversos motivos. Veja alguns deles. Então, as atividades, né? Nós sabemos que as atividades desenvolvidas no campo, geralmente, né, são principais, são agricultura, né, pecuária e o extrativismo, né, o extrativismo é quando se extrai alguma coisa da natureza, pode ser vegetal, animal ou mineral, né? Vamos lá, produção de alimentos, né, alguns deles, né, por diversos motivos. Então, vamos lá. Produção de alimentos para o consumo da população,
né? São importantes para a economia do município, né? Então, por quê? Alguns deles, vamos ver, produção de alimentos para o consumo da população, geração de trabalho e renda para os trabalhadores, né, do município, fornecimento de matéria-prima para atender a produção industrial. Então, fornecimento para as atividades do campo, do espaço rural, elas são importantes, né, para o município, é importante para a economia do município, porque foram citadas 3 principais, né, pontos, porque gera a produção, né, gera a produção de alimentos para o consumo da população, geração de trabalho e renda para os trabalhadores e fornece matéria-prima para a indústria. Em alguns municípios, as atividades do espaço rural são direcionadas para atender a determinados setores da indústria, como a produção de algodão para abastecer as indústrias têxteis, né? Então, para as indústrias de tecido, de madeira para a fabricação de papel e móveis, ou a mineração para produzir chapas de aço e peças para os mais variados produtos, né? Então, há essa questão também, né? Às vezes é mais, em alguns municípios, a atividade do espaço rural é direcionada a atender um determinado setor, né? Então, às vezes mais algodão para a indústria de tecidos, ou para abastecer fábrica, né? A fabricação de papel, né? Concentrado na madeira, para a fabricação do papel e de móveis, ou, né? Mineração, para produzir tipos de chapa, né? Então, para poder produzir para várias utilidades no nosso cotidiano e na vida em sociedade, né? Em geral. Aqui nós temos energia verde. O campo também produz recursos para a produção de energia. Você sabia que alguns cultivos, como o de cana-de-açúcar e o de óleo de dendê, são matérias-primas para a produção de combustíveis para veículos? São os chamados biocombustíveis, que recebem esse nome por serem de origem vegetal, né? Então, por que eles... então, existe essa questão também da produção de energia verde, né? Onde é produzido, né, o dendê, a cana-de-açúcar voltada para o abastecimento, né, para a fabricação de combustíveis para os veículos. Agricultura familiar, né? Vamos ver, então, um pouco sobre a agricultura familiar. A agricultura familiar é caracterizada pelo trabalho de famílias que moram e trabalham no campo, geralmente em pequenas propriedades rurais, onde é muito comum encontrarmos grande variedade de produtos cultivados em uma mesma área. Então, são características da agricultura familiar, né? Diferentemente das grandes agriculturas, né? Dos grandes produtores, que eles plantam uma extensa área com produto só, né? Já na agricultura familiar são diversos, as áreas são menores, né? E são plantados diversos produtos. Também a mão de obra é mais familiar, né? Geralmente predomina a mão de obra familiar, os próprios familiares que trabalham naquele espaço. A produção da agricultura familiar é responsável por grande parte dos alimentos que chegam às nossas mesas. Então, por quê? Porque é uma agricultura voltada mais para o consumo, né, do comércio local, não é para abastecer a indústria, nem voltada para a exportação, para o comércio, é mais para o comércio local mesmo. Veja a seguir como a agricultura familiar contribui para a alimentação dos brasileiros. Então, nós temos na página 50, nós temos esse mapa aí, né? Aqui no slide ele tá menor, mas vocês têm ele no livro, vocês podem estar observando. Produção de agricultura familiar, né? E nós temos aqui mandioca, né? Feijão, carne suína, leite, carne de aves e milho. Então, são os produtos, né? A participação da agricultura familiar no campo. 2006, são esses dados foram tirados, né? O gráfico foi produzido a partir desses dados. Então, nós vimos aí, ó,
Nós temos aqui, ó, uma maneira de respeitar o trabalho dos agricultores é evitar o desperdício de alimentos. Como você evita esse desperdício em seu dia a dia? Então, são respostas pessoais também. Nós temos aqui, ó, essa plantação de morangos no município de Cornélio Cornélio Procópio, nome bem estranho, né? Paraná. Em 2017, o resultado do trabalho familiar. Então, essa é uma plantação de morango, né? Em Cornélio Procópio, né? No estado do Paraná, que é um trabalho familiar, né? Então, são a família que trabalha ali. Escreva o nome de 2 ou mais produtos cultivados pela agricultura familiar no município onde você mora. Então, você pode... Aqui você vai fazer você vai poder escrever 2 nomes, né? Nomes de produtos cultivados pela agricultura familiar no município que você mora. Vamos aqui para essa atividade. Agora preencha o quadro com a atividade realizada no campo que podem ser observada na imagem. Então, vocês podem estar fazendo essa atividade aí, observando, né? Observando de acordo com a observação da imagem, né? Você pode falar, agora preencha o quadro com as atividades realizadas no campo, que podem ser observadas, né? Elas podem ser observadas na imagem. Então, nós temos as atividades desenvolvidas no campo, né? Então, vamos ver. Quais são as principais atividades do campo? Nós já aprendemos desde lá do início da unidade. Nós aprendemos que é agricultura, pecuária e extrativismo. Então, nós podemos ver, podemos escrever 3, assim, agricultura, plantar, semear, plantar, né? Cuidar, preparar a terra, semear e plantar faz parte da agricultura. Pecuária, a criação de animais, né? E o extrativismo é a questão do retirar da natureza, né? Então, quando uma pessoa vai lá e pesca, isso é extrativismo. Se ele cria, aí já é outra coisa, já é uma outra atividade, né? Então, ele já é criação de animais, ele é piscicultor, né? Faz parte da pecuária, né? Ele é piscicultor, né? Então, nós vimos, a gente pode observar, né? Na atividade, a gente vai observar na imagem e vai escrever. Agora preenche o quadro, né? Com as atividades realizadas de acordo com essa imagem. Quando fala de atividades, está falando de atividades do campo, agricultura, pecuária e extrativismo, né? Então, nós podemos estar vendo essas observações aí. Marque um X na alternativa correta. Nós temos aqui, ó, o selo representa atividades agrícolas. Nós podemos observar aqui, ó, observe o selo abaixo. Então, esse aqui é um selo, né? Nós observamos nessa imagem. Em pequenas propriedades ou em grandes propriedades. Está representando uma grande propriedade ou uma pequena propriedade. Então, vocês vão marcar com um X. Descreva como é a produção no tipo de propriedades que você marcou na alternativa anterior. Então, você vai marcar. Você acha que isso que é produzido, né, que esse tipo, o selo representa uma grande propriedade ou uma atividade desenvolvida numa pequena propriedade? Se você marcou, por exemplo, né, uma pequena propriedade, por quê? Nós não vimos uma extensa área plantada com um só tipo de cultura, ou um só tipo, uma grande área destinada à pecuária, por exemplo, né? Nós vimos que está tudo misturado ali, tudo junto, várias, né, atividades, as 3 atividades estão sendo desenvolvidas num lugar pequeno, né? Então, nós podemos observar o quê? Descreva como é a produção nesse tipo de propriedade. No tipo de propriedade pequena, né? Como é que é feito? Então, a gente já viu no slide anterior que são desenvolvidos vários tipos, né? São cultivados vários tipos de produtos ali no mesmo
num ambiente. Então, são várias culturas, né? Não é só um tipo de cultura, né? Então, a gente pode observar aí que eles têm hortas, né? Então, não é só um tipo de cultura. Faz uma criação de animais. Então, nós vimos que tem, na pequena propriedade, são desenvolvidas várias culturas numa área menor. De que maneira essa produção faz parte do seu dia a dia? Então, de que maneira, né, a gente pode observar, né, que ela faz parte do nosso dia a dia? Nós sabemos, primeiro, que esse tipo de atividade, esse tipo de produção de pequena propriedade, ela faz parte do nosso dia a dia porque ela é voltada, ela é direcionada para o comércio local. Então, está sempre fazendo parte, né, do nosso... Por que ela faz parte? De que maneira essa produção faz parte do nosso dia a dia? Nós podemos relatar que ela faz parte do nosso dia a dia porque ela é voltada para... direcionada para a produção de alimentos e para o comércio local, né? O comércio ali é mais voltada para quê? A produção de alimentos, a produção de leite, de ovos, né? Então, a gente observa de verduras. Então, a gente observa que ela faz parte, né? É típico, né, da produção das pequenas propriedades ser destinada ao comércio local, né? Então, com a produção de ovos, de verduras, de leite, né? Então, é dessa maneira. Em sua opinião, qual a importância desse tipo de produção? Converse com seus colegas. Aqui você vai expor a sua opinião. Por que você acha que é importante esse tipo de produção voltada para a produção de alimentos e para o comércio local? Diversificada essa produção de leite, de ovos, de verdura. Então, qual é a importância? Em sua opinião, por que é importante? Você vai dizer qual é a importância dessa produção nas pequenas propriedades. Bom, essa vai ser nossa atividade de hoje, né? Então, vocês vão fazer essa atividade, vão ler os livros, vão ler o livro, vão fazer a leitura, né? A leitura dos textos, né? Com atenção, das imagens. A gente não faz toda a leitura das imagens, até porque os vídeos ficam muito grandes, mas aqui, por isso que eu falo para vocês, peguem o livro e vamos fazer o acompanhamento, porque com o livro você pode pausar o vídeo, vai lá, faz a leitura com calma, não é? E facilita do que você ver somente os textos nos vídeos, certo? Então, um beijo e até a nossa próxima aula.